gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos começar mais uma aula do programa de monitoria do GB. Eu sou o Pedro e vamos lá. Então, galera, na aula de hoje nós vamos aprender sobre os carboidratos. Vou falar um pouco sobre a introdução geral, os conceitos e como ocorre a digestão e absorção. Vamos lá. Então, o que são os carboidratos? São biomoléculas presentes em maior abundância na natureza, formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. E aqui embaixo está a estrutura química dele. Então, vou explicar agora quais as principais funções dos carboidratos. Ele é considerado a principal fonte energética para o nosso corpo, para que a gente possa realizar as atividades do cotidiano, e cada grama de carboidrato possui 4 quilocalorias. Na questão estrutural, ele compõe o DNA e outras estruturas importantes para o adequado funcionamento do nosso metabolismo. E além disso, ele é a única fonte de energia aceita pelo cérebro. Por isso que nós não podemos fazer dietas muito restritivas em carboidratos, a não ser em casos muito isolados, que aí é um caso à parte, que é pessoas que possuem algumas doenças específicas.
Então, agora eu vou falar como pode ser a divisão dos carboidratos. Eles são classificados em simples e complexos. Os simples são os monossacarídeos, que eles possuem apenas uma molécula de açúcar, e os mais conhecidos são a glicose, a frutose e a galactose. E tem os disacarídeos, que eles são compostos por duas moléculas de monossacarídeos. E os mais conhecidos são a sacarose, que é a união da glicose mais frutose, a lactose, que é a junção da glicose mais galactose, e a maltose, que é a junção da glicose mais glicose. Aqui nesse slide é só para mostrar para vocês a estrutura química de cada um dos monossacarídeos, tanto a glicose, quanto a frutose, quanto a galactose. Neste outro também é para mostrar para vocês a estrutura química dos disacarídeos, que são a sacarose, a lactose e a maltose. Então, como expliquei para vocês em cima, essa é a outra divisão dos carboidratos. Tem os simples, que foi o que eu expliquei antes, agora vou falar sobre os complexos. Os carboidratos complexos, o principal deles são os polissacarídeos, que ele é composto por 3 ou mais unidades de monossacarídeos, e eles são subdivididos em polissacarídeos vegetais, que são a celulose e o amido, os principais, e os polissacarídeos animais, que o principal dele é o glicogênio. Aqui eu também coloquei a estrutura química dos polissacarídeos vegetais, que é a celulose e o amido. Aqui é o polissacarídeo animal, que é o glicogênio. E essa daqui é a sua estrutura química. Então, vou falar um pouco sobre a recomendação diária de carboidratos. Para o indivíduo saudável, a recomendação diária é de 55 a 60% do total de calorias, sendo 10% carboidratos simples. Um exemplo de alimento rico em carboidratos simples é o açúcar refinado, e de 40 a 50% de carboidratos complexos. Um exemplo muito bom é a batata doce. Bom, qual a principal diferença do carboidrato simples e do carboidrato complexo é a sua absorção. E eu vou explicar isso nos slides mais à frente. Então, aqui eu coloquei de maneira bem resumida como ocorre a digestão e absorção. Nós ingerimos os carboidratos logo após ele é digerido, e logo após ele é absorvido pela corrente sanguínea. E assim ocorre o transporte para dentro das células.
Lá dentro das células, mais precisamente no citoplasma, ocorre o metabolismo dos carboidratos e assim ele é transformado em energia. E este processo ele pode variar caso nós consumimos um carboidrato simples e um carboidrato complexo. O carboidrato simples ele já vem, digamos que quebrado, e por isso ele é de muito mais rápida transformação em energia. Já o carboidrato complexo ele demanda muito mais tempo para ele ser digerido e ser transformado em energia. Por isso que é muito recomendado, muitos nutricionistas recomendam que nós para que a gente coma muito mais carboidratos complexos, para que assim a nossa digestão seja mais lenta e com isso a gente não sinta tanta fome, uma fome mais rápida, tanta fome mais rápida, perdão. Então, aqui está bem mais detalhado os principais órgãos onde os carboidratos são digeridos e absorvidos. Nós começamos pela boca, onde os alimentos são triturados e onde começa a digestão do amido, e os açúcares eles não precisam ser digeridos. Logo após, passa para o estômago, onde ocorre a digestão dos alimentos triturados pelo suco gástrico, formando o quimo. Já no intestino delgado, termina a digestão pelas enzimas pancreáticas, e do intestino a absorção dos nutrientes. E os nutrientes entram na corrente sanguínea para serem levados a outros órgãos e tecidos, fornecendo energia e transformando o excesso em gordura corporal. E por último, o intestino grosso ele absorve água e minerais do quimo, formando as fezes. Em seguida, aquilo que o nosso corpo não é absorvido vai para o reto ânus sem forma de fezes. Então, nesse slide eu coloquei as principais enzimas digestivas que envolvem a digestão dos carboidratos. São elas enzimas amilase salivar, amilase pancreática, sacarose, maltose e lactose. A origem de cada uma, que a da amilase salivar é na glândula salivar, e o principal efeito é o início da quebra do polissacarídeo em disacarídeo pela boca. A amilase pancreática, a origem é no pâncreas. E os efeitos aqui no intestino delgado, o polissacarídeo é convertido em disacarídeo. A sacarose, onde a origem dela nas células do intestino, o efeito é que no intestino delgado a sacarose é convertida em glicose e frutose. A maltose ela se origina das células do intestino, e no intestino delgado
A maltose é convertida em 2 moléculas de glicose e a lactose ela se origina também das células do intestino, e no intestino delgado a lactose ela é convertida em glicose e galactose. Então, aqui eu vou falar o principal mito sobre o carboidrato, que é quando as pessoas querem emagrecer, o que elas fazem? Excluem o carboidrato da dieta. Mas isso não é recomendado e nem esse ato faz emagrecer. Por quê? Porque o que faz emagrecer é o déficit calórico. O que seria isso? É comer menos calorias do que o corpo gasta. Aliás, uma grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. E 1 grama de gordura, que é o que muita gente come em maior quantidade, quando faz essa exclusão do carboidrato, tem 9 quilocalorias. Ou seja, você muitas das vezes, sem a ajuda de um profissional, você acaba excluindo o carboidrato, que ele tem uma densidade calórica menor, e acaba incluindo mais gorduras. De onde vêm essas fontes? Do azeite, de queijos, de creme de leite, de fontes realmente de gorduras. E isso é muito mais calórico, por quê? Porque a gordura é o macronutriente mais calórico que existe dentre dos 3, que é a proteína, o carboidrato e a gordura. Por isso que nós não devemos excluir o carboidrato, afinal, nós não devemos excluir nenhum dos 4 macronutrientes, porque todos têm papel importantíssimo para o bom funcionamento do organismo. Então, foi isso. Eu só falei bem o básico mesmo sobre os carboidratos. Agradeço a atenção de vocês. Aqui está meu número de telefone para contato caso haja alguma dúvida e o meu e-mail. Em qualquer dúvida, entre em contato que eu respondo o mais breve possível. Obrigado.